E após muita expectativa, o ex-presidente Jair Bolsonaro retornou hoje ao Brasil e foi recepcionado por muitos apoiadores. Nossa correspondente Fernanda Martinelli traz informações ao vivo de Brasília. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Dia. E aí, Fernanda, a chegada do ex-presidente Bolsonaro, o que foi que gerou aí em Brasília? Oi, Micarla, boa tarde a você, boa tarde a todos. Já gerou muito burburinho aqui essa chegada do presidente que veio dos Estados Unidos após 90 dias de estadia lá, e agora a expectativa é em relação ao posicionamento da oposição com a chegada dele, que é considerado aí o líder da oposição. Ele chegou na manhã de hoje no aeroporto de Brasília, foi recepcionado por vários integrantes da oposição e também seguidores, pessoas ali que apoiam o ex-presidente da República. O aeroporto ficou lotado e para que houvesse toda a tranquilidade nessa chegada do ex-presidente da República, o reforço na segurança foi garantido, inclusive ele foi recepcionado pela Polícia Federal. O aeroporto realmente foi invadido por muitas pessoas. Bolsonaro acabou saindo pela base aérea onde o avião pousou, teve um carro já esperando por ele, e do aeroporto ele seguiu para a sede do Partido Liberal, onde também foi recepcionado por políticos e integrantes do PL, além dos seus correligionários. Logo após a chegada na sede do PL, Jair Bolsonaro se pronunciou e falou sobre essa chegada ao Brasil e também de que forma a oposição vai trabalhar a partir de agora. Vamos acompanhar o que disse o ex-presidente. A situação muito grande está no meio de vocês. 3 meses passados, está envolvendo política, mas deu para ter uma visão melhor do nosso país lá de fora. É aprendizado, é um acompanhamento do que acontece aqui, é orgulhar-se de vocês e mostrando, né, para esse pessoal que, por hora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer o futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de outros colegas nossos, tem aqui vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso e nós queremos o melhor para o nosso país. E hoje em dia a bola está com vocês. Brasil! Tenho certeza que vocês conduzirão o Brasil para um porto seguro. É com orgulho muito grande que eu retorno. Ainda nessa chegada à sede do PL, Bolsonaro falou sobre algumas questões que acabaram virando notícia, como é o caso das manifestações do dia 8 de janeiro. Ele disse que todas as pessoas que fazem parte da base aliada dele participaram de forma pacífica dessas manifestações e que não iria aceitar levar a culpa por todos os desmandos que aconteceram aí, que acabou resultando na depredação aqui do Congresso Nacional e também dos prédios do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Como eu falei, correligionários receberam o ex-presidente da República, entre eles o senador potiguar Rogério Marinho. Ele também falou sobre essa chegada do agora considerado líder da oposição e também presidente de honra do PL ao Brasil. Vamos acompanhar. Ele está muito tranquilo, está muito confiante e cônscio da sua responsabilidade, né, de ter tido na última eleição quase a metade dos votos dos brasileiros, e a responsabilidade que ele tem, né, de conduzir esse processo de defesa de um legado importante para o Brasil na área de valores e sobretudo na área econômica. Então a nossa liberdade, os nossos valores, né, o que nós defendemos e o Brasil que nós almejamos, né, e que construímos, não pode correr riscos. Por isso, a importância da volta do presidente Bolsonaro para nos ajudar a organizar a oposição aqui no Brasil. Essa chegada de Jair Bolsonaro ao Brasil, Micarla, reacende aí o posicionamento da oposição em relação ao governo Lula. Havia uma expectativa muito grande. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já assumiu o comando do PL Mulher. Agora Bolsonaro deve assumir o comando de honra do PL e as preparações agora são para as eleições do próximo ano, as eleições municipais, e também de que forma essa oposição vai se posicionar aqui no Congresso na cobrança em relação às ações do governo Lula e aos embates que devem acontecer em relação aos projetos, tanto na Câmara quanto no Senado.
Volto com você. Obrigada, Fernanda Martinelli, direto de Brasília, aqui para o Jornal do Dia. E, lógico, agora eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas políticos, Dinarte Assunção e Walter Fonseca, sobre esse assunto. Eles já estão aqui comigo e eu quero começar por Dinarte Assunção. Dinarte, Bolsonaro volta ao Brasil no limiar, ali 89 dias para terminar o prazo, né, que seriam de 90 dias, que é o prazo máximo de alguém que entra como turista nos Estados Unidos. Mas você tem batido muito na tecla de que não é exatamente isso. É que Bolsonaro viu que Sérgio Moro poderia estar, sim, se tornando aí o líder da oposição no Brasil e estaria voltando agora para o país. É isso mesmo? Boa tarde, Micaela. Boa tarde, Walter, os ouvintes, né, os espectadores. Se bem que deve ter ouvinte também. Micaela, a situação de Bolsonaro para renovar visto nos Estados Unidos era contornável. Existia forma de você renovar o visto, caso ele desejasse. Mas para ele é muito melhor voltar para o Brasil. Eu falei sobre o caso de Moro no comentário da terça-feira, sobre como o Bolsonaro precisa chamar para si de volta esse papel de líder da oposição, que o próprio PT e o Lula estavam concentrando na figura de Moro em razão dos eventos que nós vimos nos últimos dias. O Bolsonaro, no momento em que ele é comparado com o Lula, ele não tem nada a perder. Ele não é o presidente, ele busca espaços de poder e a comparação, nesse momento, para ele, vai fazer bem, vai fazer ótimo, na verdade. Ruim é para o Lula. Só que o ex-presidente volta em um dia em que o governo do presidente petista, não vou dizer que marca um golaço, mas faz um grande acerto, porque até a oposição está elogiando o arcabouço fiscal anunciado mais cedo pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E por que isso é importante? Porque até aqui a sensação que nós tínhamos, que eu tinha, que muitos tínhamos, era que o governo de Lula III estava meio perdido. Hoje, ao lançar as bases, a bússola do que vai nortear esse governo, o petismo manda avisar que não vai fazer uma gestão irresponsável, porque a proposta que foi lançada pelo ministro da Fazenda tem muito a ver em não gastar mais do que se arrecada. Pode parecer que é até óbvio falar sobre isso, mas o último governo do PT, o de Dilma, teve isso. Gastou-se mais do que podia e terminamos em uma crise. E aí o ex-presidente Bolsonaro chega ao Brasil no momento em que o governo do PT colhe esses louros com elogios da oposição e vai ter agora que arrumar munição. Não vai mais bastar apenas a crítica pela crítica. Ele vai ter que fazer uma oposição consistente, responsável, se quiser realmente manter o papel de protagonismo de líder da oposição. E você, Walter, o que você pensa ao respeito dessa chegada de Jair Bolsonaro? Você acha que agora a oposição vai se sentir mais, vamos assim dizer, mais tranquila de ter o seu líder aqui em terras, né, brasileiras? Você acha que a chegada de Bolsonaro dá um outro ritmo para a oposição? Sem nenhuma dúvida, Micaela. Boa tarde a você, boa tarde, Dinarte, boa tarde aos nossos telespectadores. Bolsonaro realmente ele escolheu, ele tem uma visão estratégica, né? Não foi à toa que a volta está se dando nesse instante. Eu concordo com Dinarte parcialmente na questão da posição do Moro. Obviamente, isso foi, né, isto é um ponto importante na tomada de decisão. Mas discordo na questão dos loiros, que já pode se falar, querem se falar, do arcabouço fiscal. Mas eu vou destrinchar isso para melhor entendermos. A questão para mim é a seguinte, Micaela, é que Bolsonaro escolheu chegar próximo àquela data simbólica dos 100 dias de qualquer gestão. É o crédito, né, que se dá, que a população, que o eleitorado, que a imprensa, que as instituições dão, né, a cada governo que se inicia. E ele também afastou-se no momento para dizer assim, se houver acerto, muito bem, se houver erros, como tem acontecido muitos, não vão dizer que é porque Bolsonaro estava puxando o tapete. Isso é um ponto positivo.
Volta Bolsonaro às vésperas de uma data simbólica para a direita brasileira, que ainda é aquela questão do 31 de março, que combatido por muitos, mas ainda perpetuado por outros tantos. Então, a escolha não foi assim, somente, concordo também de novo com o Dinardi, pela questão do prazo do visto, seria facilmente contornável. Mas tem outros simbolismos. E volta Bolsonaro calçando as sandálias da humildade. Isso é importante para uma figura carismática, isso é importante para uma figura política do porte dele. Quando Lula passou 10 anos de ex-presidente sem nunca entrar num avião de carreira, principalmente na classe econômica, Bolsonaro volta ao Brasil no avião de carreira e em classe econômica. Bolsonaro é perguntado no aeroporto de Orlando pela CNN de que se ele viria para o Brasil para assumir a oposição. E ele disse, eu não vou assumir a oposição de coisa nenhuma, porque sabe Bolsonaro que líder não se auto-assume, ele só se assume por delegação de outras pessoas ou de outros estamentos. Então ele está agindo corretamente, politicamente correto. Vamos aguardar os desdobramentos. Em verdade, o governo se preocupou tanto que primeiro apareceu a pneumonia de Lula para não ir à China, para ficar no Brasil, para não ficar o vazio da sua ausência, para chegar de Bolsonaro, que até ex-Bolsonaro também verificou. Segundo, ele vinha segurando esse anúncio do arcabouço fiscal e marcou logo para hoje. Por quê? Na tentativa de obscurecer. Como obscureceu de fato? Porque o consórcio, as grandes empresas jornalísticas, estão dando todo um espaço para isso. Se você olhar as imagens mostradas da chegada de Bolsonaro, mostra sempre com poucas pessoas, sempre com pouca gente, né? O que não é verdadeiro. A nossa própria correspondente acabou de dizer que lotou o aeroporto de Brasília. Então, política se faz com versão, né? Mas o fato, quando acontecido e facilmente quantificado, ele é determinante também. Vamos aguardar agora os acontecimentos, né? Há um pensamento equivocado, porque Bolsonaro não se envolveu muito na eleição municipal de 2020. Ele estava em campanha para chegar em 2022. Agora é diferente. Ele agora precisa se envolver em 2024 para poder chegar forte em 2026. Vamos aguardar como é que a coisa vai desenvolver. Olha, de uma coisa eu tenho certeza. Sabe aquele ditado que diz assim, olha, esse lugar é pequeno demais para nós dois? Imagina aí, Lula e Bolsonaro morando os dois em Brasília. Olha, não vai faltar comentário político aqui no Jornal do Dia. Obrigada, Dinarti Assunção. Obrigada, Walter Fonseca, pela participação de vocês.